tua palavra. Senhor Deus, abençoe e tem graça. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossa Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, vamos ler do verso 21 em diante. Todos acharam? Coríntios 15, 21 em diante diz assim: Pois desde que a morte de Jesus veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados, mas cada homem em sua própria ordem. Em Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele estiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Amém? Então nós vemos que a morte é o último inimigo que será destruído. Então antes da morte ser destruída, ser aniquilada, há mais coisas a serem aniquiladas, né, antes da morte. Porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. De contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos?
se os mortos de todos não são ressuscitados? Por que então eles se batizam pelos mortos? E por que estamos nós em perigo em toda hora? Pela glória que tem de vós em Cristo Jesus, Senhor nosso, cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei com os animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertais para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha. Mas algum homem dirão: como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? Até aí, irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma manhã estamos presentes, Pai, para te alegrar, Senhor, para te dizer o seu santo nome. Acrescenta as bênçãos da leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço sempre pessoal. Vamos continuar a leitura, irmãos. No 34. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha. Mas alguns homens dirão: como serão ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? É uma boa pergunta, né? Tolo, o que tu semeais não é despertado senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, em outra carne dos animais, outras de peixes e outras aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma glória, e a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol e a glória da lua, e há outra glória das estrelas, porque uma estrela difere a outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. E semeando na corrupção e ressuscitados em incorrupção. E semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado num corpo natural e ressuscitado num corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas é o que é natural, e depois o que é espiritual. Primeiro o homem é da terra, o segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno tais são também os terrenos, e tal o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo vós isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém? Amém. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né?
nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? O que ele disse aqui atrás, né? Não, no 46, não é o primeiro o que é espiritual, mas é o que é natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. Amém? Nós vamos voltar lá em Éfeso, em Gênesis, quando Eva, ela pecou, em Gênesis 3, em Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, e nem o tocais, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, com letra minúscula, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele comeu. Nós vemos que o primeiro pecado aqui foi a incredulidade, mas a incredulidade foi um pecado, né? Um pecado na mente, porque a incredulidade ela não é física, a incredulidade é espiritual. Amém? E qual foi o primeiro pecado físico? O primeiro pecado físico foi sexo, né? Então, quando Paulo diz ali que carne e sangue não é no reino do céu, ele não está dizendo esse sangue. Ele está dizendo que o desejo da carne não era do reino do céu. Porque se você lê em Levíticos, Levíticos 17, se não me engano, 17 e 11, está marcado aqui, ó. Porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz expiação pelas almas. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar ou capturar qualquer animal ou ave que possa ser comida, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Porquanto é a vida de toda a carne, e seu sangue é pela sua vida. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhum tipo de carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Qualquer que o comer será cortado. Amém? Então nós vemos que o sangue, que Paulo diz ali, carne e sangue, não é esse sangue de vida, são os desejos. Porque ele diz que assim como nós hoje vivemos, né, do natural, nós também vivemos do celestial. Vivemos o terreno hoje, uma semelhança de Cristo terreno, nós também viveremos uma semelhança de Cristo celestial. Amém? A mensagem
três classes de crente. O Branco diz assim, ó: essa é a razão porque às vezes uma mulher bonita é uma isca para Satanás. Se ele puder simplesmente conseguir apanhá-la, ela pode desorientar mais homens para o inferno do que ele poderia com todos os bares do país. Isso mesmo, vê? Ou bonito, ou algum grande homem bonito, que não aguentasse firme em sua lealdade e valor, veja, novamente ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo e enviá-las para o inferno. Sim, Senhor. Note, Satanás habita na beleza. O que ele tentou fazer no princípio? Fazer um reino mais bonito que era o de Miguel. Se ele mudou lá para o norte, ele levou 2/3 dos anjos com ele. Vê de quem eram esses filhos, então, que tinha essa natureza dele, a natureza nele, filho de Satanás. Certamente que era. Agora ele edificou um altar, e ele ajoelhou-se e adorou. Ele passou por tudo que Caim, que Abel passaram. Porém, Abel sabia que não era isso. Reticências, foi sangue que os levou para fora. Ele sabia que foi isso, foi o sexo, sangue. Então, ele tomou um animalzinho e ofereceu sobre uma rocha e cortou o pescoço dele. Note, Caim, Deus lhe disse, por que não adoras como teu irmão e farás corretamente? Farás bem se fizeres isso. Mas não, ele sabia demais sobre isso. Veja, ele rejeitou a palavra original indicada. Se isso não são seus filhos hoje, vê? Amém? Então, o que é o sangue? O sangue é a vida, O sexo veio através de sangue, sexo gerou sangue, porque a vida seria multiplicada através da palavra falada, não seria multiplicada através de sexo. Hoje a vida é multiplicada através de sexo, mas naquele tempo nós viria através da palavra falada. Então Deus colocou a inimizade quando houve, nasceu Caim, nasceu Abel. Deus colocou essa inimizade entre a serpente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Amém. Por que colocou essa inimizade? Porque Abel ele tinha que ser um tipo de Cristo. Se você ler a mensagem é a semente da discrepância, o Romano diz assim, agora nós encontramos quando Deus semeou sua semente no jardim do Éden, e nós verificamos que isso deu à luz a um Abel. Então nós vemos que Abel era a semente de Deus. A pessoa pode falar, não, mas ele tinha Espírito de Deus, Espírito de vida de Deus. Não, ele era a semente de Deus, porque aqui o Romano diz assim, porém Satanás semeou a sua semente de discrepância, e isso deu à luz a um Caim. Então nós vemos que Abel era a semente de Deus, e Caim era a semente da serpente. Mas o espírito de vida era de Deus, mas a semente era do diabo. Abel ele tinha semente de Deus e espírito de vida de Deus. Um deu a luz a um justo e um deu a luz a um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isso começou a rolar a bola do pecado. Exatamente ali e tem enrolado desde então entre nós. Nunca tiraremos tudo isso fora, até que os anjos venham e segreguem a coisa, e Deus tome seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas linhas. Então nós vemos que Abel era a semente de Deus, era um tipo do Senhor Jesus Cristo. E aqui na mensagem
a crueldade do pecado, parágrafo 181 em diante, Mamãe diz assim: ouça, amigos, recorde, Abel foi até seu rebanho e apanhou um cordeiro e o matou na pedra de sacrifício. É melhor você captar isso agora. Abel morreu na mesma rocha que o seu cordeiro morreu. Amém? Nós vemos que, se você olhar a história, ler a Bíblia, você não consegue encontrar uma história de Abel, porque ele não teve uma história, ele não teve uma genealogia. Por isso que Sete teve que entrar, né, como primogênito. Se você ler a genealogia de Gênesis, Sete entra como primogênito de Adão. Por que como primogênito de Adão? Porque Abel não teve genealogia, Abel não teve filhos, ele não teve tempo. Ele era o tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Morreu pelos seus irmãos, pelo seu irmão. Cristo morreu pelos seus irmãos. Foi morto pelos seus irmãos, os mataram, os judeus. Abel foi morto pelo seu irmão por inveja, por inimizade. E aí, que essa inimizade que Deus colocou entre a semente da serpente e a semente da mulher foi até o dia de Jesus. Vindo aquela inimizade de Judas, o Jesus Cristo, traidor, com o espírito de Satanás. E nós vemos que Abel ele teve a revelação que era o sangue, do que era a vida. A mensagem, a crueldade do pecado, nós já lemos, né? Então, como ele teve essa revelação, que era sangue, como nós somos sangue hoje, mas nós voltaremos ao original. Por isso que nós temos, Jesus disse assim: aquele que crê em mim tem vida eterna. Mas em que corpo? Como Paulo diz, em qual corpo ressuscitará? Em qual corpo? Se Jesus diz que nós temos vida eterna, essa carne tem vida eterna? Não é essa carne que tem vida eterna, mas qual é essa carne? Qual é esse corpo? Mensagem, perguntas e respostas, quer ver? Perguntas e respostas 64, parte 3. Uma coisa diz assim: pense somente nas arenas, nos dias do mar dos primitivos, que quando aqueles cristãos eram jogados nas covas dos leões, e aqueles leões matavam os cristãos e comiam seus corpos, mesmo que eles fossem espalhados, seus corpos estavam dentro dos leões, através da face da terra. Não importa onde ele esteja, você não pode. Você é feito de uma substância que é um material invisível, e Deus dará aquela substância de volta. Agora, como você toma uma célula, você parte isso da célula, e isso se torna então em uma célula na célula, em um átomo, Os irmãos, um átomo você não consegue ver um átomo, é uma coisa que você tem que ver com o microscópio. Então, um átomo, o que quer dizer um átomo? É uma pequena partícula da matéria que tem as suas próprias características. Então tudo se transforma em um átomo, em molécula, e assim por diante. E finalmente isso termina no invisível, aos olhos naturais. Amém? E isso vai do natural, algo que você pode apalpar. E gases e ácidos, há gases. Voltando dessa maneira, até que finalmente tudo isso se finaliza em uma pequena coisa que é o Espírito. Esse Espírito que estava ocupando esses gases, talvez não possa ser os mesmos gases, mas afeições
do que vocês serão exatamente o que elas serão outra vez. Bem, o Espírito tem controlado isso. E agora, em outras palavras, quando você se torna um jovem ou uma jovem, é como Deus tem uma foto de você. Agora, não importa quão velho ou enrugado, quão deformado seja que for, aquilo finalizará no decorrer do tempo. E aquele corpo pode estar destruído, deformado, queimado, comido por leões, seja o que for. Mas foi feito de gases, 16 elementos da terra, que foram cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica e assim por diante. Tudo se ajunta para formar um corpo. Agora, não importa isso, toda a terra está cheia disso. Mas agora essa foto é a coisa principal. Está vendo? Não é aquilo que está no cemitério que é a coisa principal. Aquela carcaça. Aquilo vai apodrecer ali, vai até a hora que desfazer na terra. Tem que voltar para a terra. Amém? Amém. Agora, deixa eu achar aqui um perdido aqui. Agora essa foto é a coisa principal. Então, na ressurreição, aqueles gases e ácidos e coisas vêm exatamente de volta a um lugar e revela esta foto outra vez. Agora, esta foto não foi tirada quando você tinha 16, 18 ou 20 anos de idade no seu auge. Quando ela foi tirada? Antes de haver a fundação do mundo. Isto foi colocado no grande arquivo de Deus. E então a única coisa que isto fez foi colocar o seu aspecto aqui para você fazer a sua escolha. Vem, então você se torna um servo de Deus. E Ele, provendo isso, o faz um redentor. Enquanto vamos através disso. Então a foto é absolutamente, este é o negativo. A parte negativa da vida é onde você está vivendo agora. Em qualquer coisa, se há um negativo, tem que haver um positivo antes de haver um negativo. Portanto, se este é um negativo, tem que haver um positivo em algum lugar. Verdade. E esta não é a coisa verdadeira. Está vendo, irmãos? É simplesmente uma prefigura da coisa real que está por vir. Agora, você entendeu? Então não importa o que eles façam com você. Eles podem destruir aquele perfil, Então não importa o que eles façam com você. Eles não podem destruir aquele perfil, aquela foto na grande galeria de Deus lá em cima. Não podem destruí-la. Ela está no céu. Você poderia queimá-lo, entregá-lo para os leões a comerem, fazer o que você quisesse. Isto virá outra vez, tão certo como dois são 4. Tão certo como Deus disse, isto virá. Então não importa onde você esteja. Amém? Amém. Então, Deus precisa de uma colherada, irmão Brando, desses 16 elementos. Aqui na mensagem, Deus ocultando a simplicidade, irmão Brando diz assim, ó, 379. E quando dizem, os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Quando eu não tenho tempo para entrar nisso, no que eu queria. Eu vou tentar falar disso, vejam, apenas para mostrar a simplicidade de Deus. E esse cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo está em você, de materiais só dá para uma colherada. E é dessa colherada que Deus precisa.
Que Deus precisa de uma evidência, né? Deus precisa do gás. Isso mesmo. O que isso faz? Volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Não vá lá os anjos e descem, abrem os sepulcros com paz e tiram uma velha carcaça morta daqui. Que é isso? Ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova feita em uma semelhança. Vocês veem? Estão vendo? Se tivermos isso, nós morreremos novamente. Estão vendo? É verdade. Ninguém reticências. Você diz: os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isto pode ser verdade, mas não se abrirem da maneira que se diz. Está vendo? Isso mesmo, está vendo? Não será desse jeito, será um segredo. Amém. Amém. Porque ele disse que viria como um ladrão de noite. Verdade. E ele já falou isso, o arrebatamento. Então, se a sepultura se abrir, como os outros pensam, né? Como muitos pensam, se vão abrir o sepulcro, como vai ser em segredo? É como ele acabou de dizer aqui, é um segredo, é um mistério. Então Deus ele não precisa daquela carcaça velha que está no cemitério, não. Já está na galeria de Deus. Está guardado. Deus só precisa de uma colheradinha. É o que o nosso corpo dá. Se queimar, uma mulher fala, se queimar um corpo humano, só dá uma colherada de pó. Amém? Então, esses 16 elementos aqui, se nós alcançar o rapto, esses 16 elementos vai ser transformado. Você não vai precisar provar a morte. Isso vai ser transformado, né? A imortalidade entra no mortal. Amém? Olha aqui, ó. Vamos ver isso aqui. A mensagem Hebreus. Deixa eu ler uma outra aqui antes de ler a Hebreus. A mensagem perguntas e respostas mesmo. Aqui é a parte 2, 64. Olha o que o Mombrano diz aqui, ó, parágrafo 146 em diante. Ó. A pergunta que fizeram para o Mombrano: agora, nascerão filhos durante o reino de 1000 anos, no milênio? O Mombrano responde: essa é uma pergunta em minha mente que lhes contei outro dia. Não sei. Muito parece que pode ser. Muito parece que poderia ser. Tenho de ser tão honesto com vocês como sei ser. Outra vez não sei. Se alguma vez Deus revelar, lhes direi. Mas esperem, tem que vir de Deus. Está vendo? O Mombrano nunca respondia dele. Tudo que Deus respondia, ele respondia. Amém? Amém. Vocês são meus filhos. Não lhes diria, não sei se haverá ou não haverá. Não posso dizer. Aí fizeram outra pergunta: ou haverá pecado na terra durante esse tempo? Não, não haverá pecado na terra. Satanás está atado. E durante esse tempo haverá gente, olha só, irmãos, gente em corpos corporais na terra. Eu fui no dicionário procurar o que é corpos corporais. O dicionário diz assim, ó, que é formado pela matéria, que é o material que possui corporalidade. Aí eles perguntaram ao Mombrano: haverá corpos corporais na terra? O Mombrano responde: sim, Senhor. Teremos o nosso corpo glorificado aqui mesmo na terra, comendo, bebendo e edificando casas, e vivendo por 1000 anos, tal como vivemos agora. Amém? Amém? É uma lua de mel da noiva e do noivo. Amém? A mensagem é certa da libertação de Deus. Olha aqui, ó. Agora vejam, vocês nunca serão anjos. Você sabe disso. Vocês nunca serão anjos. Vocês nunca envelhecerão. Nunca serão enrugados. Nunca estarão enfermos. Nunca terão preocupações. E vocês nunca serão anjos. Vocês serão seres humanos, só que imortais.
Vocês terão um corpo glorificado como o seu corpo. Comerão, beberão, viverão e amarão, e se associarão para sempre, não como fantasma voando pelo ar. Nunca. A Bíblia não ensina. Deus criou os anjos, sim, mas Ele nunca te fez um anjo. Ele te fez para ser humano. E Jesus desceu, Deus desceu e foi feito carne, e foi feito um homem para habitar aqui como seu povo na terra. E algum dia Ele voltará naquele corpo literal glorificado. Amém? Aí a pessoa fala assim: mas Deus não quer o corpo, Deus só quer a alma, Deus só quer o coração. Não, Deus Ele quer corpo, alma e espírito, né? Amém. Por isso que as pessoas hoje, eles se prostituem, né? Corta cabelo, pinta a unha, usa saia curta, depois fala assim: eu tenho o Espírito Santo. Não. Deus Ele não habita em templo sujo. Deus Ele não vai habitar num corpo que está sendo adulterado, né? Deus Ele não vai habitar num corpo que está sendo poluído com coisas do mundo. Assim como Eva fez no ano passado, adulterou primeiramente espiritualmente, depois adulterou fisicamente, né? Um adultério espiritual, depois um adultério físico. Isso trouxe a perdição da raça humana, né? Nós vemos hoje, talvez alguém pode estar assistindo aqui, né? Depois pode até, mas o meu pastor não prega isso, né? O pastor não fala isso. Depois vai questionar o pastor. Não faça isso. Se você fizer isso, você está em adultério espiritual. Está adulterando contra a palavra. Se o seu pastor não prega isso, é ainda porque Deus não deu isso a ele, né? Se o mestre, ou o pastor, ou o evangelista, ou que seja quem for. Há muitas pessoas fazendo isso hoje, em adultério espiritual. Porque uma mulher disse que o pastor, ele é o marido espiritual da igreja. Então mas o pregador prega melhor, mas Deus não põe ele aí como seu pastor. Deus pôs o seu pastor. E se Deus pôs o seu pastor, Deus está obrigado a cumprir com ele. Deus está obrigado a cumprir com sua palavra, né? Então, se o pastor é o marido espiritual da igreja, a igreja também é a noiva espiritual do pastor, né? Mas meu pastor é isso, aquilo. Não. Fique com o seu pastor. O Romana diz na mensagem: Cristo é mistério revelado, parado foi tempo. Aconteça o que quiser, fique com o seu pastor. Amém? Amém. A mensagem de Hebreus capítulo 2, parte 3. Romana diz assim: E agora, o Logos que saiu de Deus era o Logos. Tudo isso começou a tomar forma de um corpo. Então Deus era luz, né? Era o Logos, uma teofania, uma grande mensagem de vida. Já está aqui, vou ler. Então começou a tomar forma de um corpo. E a forma desse corpo foi chamada no ensino escolar de Logos. O Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isso, chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que é glorificado. Olha só, irmãos. O que é teofania? Teofania é o que os irmãos da sexta dimensão têm hoje. Eles estão numa teofania. Eles estão no corpo teofânico. Eles estão num corpo glorificado, né? Um corpo sem pecado. Um corpo que não tem contato com dimensões de pecado. Olha assim, olha o que o irmão Brandes agora. Vamos dizer assim, a teofania é um corpo humano que é glorificado. Não exatamente como carne e sangue, como ele será em seu estado glorificado. Mas espera aí, Paulo falou que carne e sangue não era no reino do céu. Como fica isso agora? Será que o irmão Branco está contrariando Paulo? Não. Isso é revelação. Não é pensamento, é revelação. Pensamento é uma coisa, revelação é outra.
Ou como a Brana diz na mensagem, não vou lembrar o título agora, como a Brana diz assim, vocês têm que ler a mensagem nas entrelinhas e dizer coisas que eu não falei. Então nós temos que ler a mensagem e ler coisas que o Brana não falou. É muito gostoso isso, irmãos. O Brana fala assim, quando eu escrevia para Hope, uma carta para Hope, ela lia nas entrelinhas. Quando o Hope escrevia uma carta para mim, eu lia nas entrelinhas. Ela dizia, meu amor. Aquela palavra, meu amor, eu sabia o que tinha através daquilo. Amém. Pelas entrelinhas. Eu sabia que aquilo queria dizer. Então, quando o Brana fala uma coisa, aí que nem isso aqui, né? Não exatamente como carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado. Mas peraí, Paulo falou que carne e sangue não é no reino do céu. E onde nós vamos ter o nosso corpo glorificado? Não é aqui, na sétima dimensão, no milênio. Aí, então tá difícil, né? Vamos ler, acho que São Lucas 24. Deixa eu ver se São Lucas 24 mesmo. São Lucas 24, mano. Olha aqui, ó. 35. Vamos ler o 32 dentro. Eles disseram um para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele disse, por que estáis perturbados? E por que surge pensamento em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e não tem osso, como vedes que eu tenho. E falando isso, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhe, tendes aqui algo de comer? E então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Olha, irmãos, ele disse-lhes, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, nas leis de Moisés e nos profetas dos Salmos. Amém? Então aqui, ó, ele diz aqui, ó, por que estáis aperturbados? No 38. E por que surge pensamento em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Mas espera aí, quando Jesus subiu a alta, onde que ficou a carne que ele estava? Se carne e sangue não era o reino do céu. Os irmãos estão entendendo? Jesus estava na carne aqui. Quando Deus ali foi fazer Eva ali no jardim do Éden, o que Deus cortou de Adão? Cortou a carne de Adão. Dali da carne ele tirou a costela e fez Eva. A Bíblia fala que ele cortou a carne de Adão. Agora Paulo diz que carne e sangue não eram do reino do céu. São
os desejos da carne, são os desejos do sexo. Então o que tem que sair do homem? Os desejos da carne. Verdade. Por isso que Paulo fala, o último pecado a ser aniquilado será a morte. Então, para a morte ser aniquilada, para a imortalidade entrar em nós, primeiro os desejos da carne têm que sair de nós. Para nós entrar no corpo glorificado. Por isso que o Mombana fala que a eternidade começa aqui. Amém. A nossa eternidade está começando aqui, nesse exato momento. Ah, mas não, isso tem que sair de nós. Devagarinho, esse desejo da carne tem que sair de nós. Não é carne e sangue, a pessoa pode falar assim, mas não, Deus só quer o coração. Não, irmãos. Deus ele quer corpo, alma e espírito. Amém. Amém. Você vai entrar no corpo glorificado. Mas como você está do outro lado? Você vai ser você mesmo, como acabamos de ler. Você terá o seu corpo com o seu corpo. Você vai comer, você vai beber, você vai amar, você vai edificar a casa. Amém? Vamos terminar de ler para encerrar aqui. Não exatamente como carne e sangue, que ele será em seu estado glorificado, mas é da forma de um corpo humano que não come e nem bebe, mas é um corpo que está esperando nós, tão logo que deixarmos este. Agora, ali nós entramos naquele corpo, e este é o tipo de corpo que Deus tinha, pois ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqueles irmãos que estão na sexta dimensão, os santos das eras que estão ressuscitados, eles já estão no corpo glorificado. Verdade. Mas ainda eles não receberam a imortalidade. É verdade. Porque eles têm que voltar nessa dimensão. Amém. Eles têm que voltar nessa dimensão, receber a imortalidade, para juntos irmos ao rapto. Amém? E nós seremos transformados também. E seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Amém? Os irmãos entenderam? Amém. Deus abençoe. Que Deus possa falar melhor. E esse assunto de Abel é um assunto que eu tenho para falar para os irmãos mais para frente. Eu estou ainda procurando mais citações. Eu tenho só uma pincelada, mas é um tipo real de Cristo. Porque a pessoa pode falar assim, mas a Bíblia, a Mombana fala que Abel era filho de Adão. Mas a Bíblia também fala que Jesus era filho de José. Você vê quando Felipe foi buscar Natanael, ele falou, venha ver Natanael, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então a Bíblia mentiu. Aí Mombana, é porque assim, irmãos, cada assunto tem a sua parte. Tipo assim, eu tomo uma parte da Bíblia para falar de um assunto. E assim eu Mombana tomava uma parte da Bíblia para falar de um assunto. Uma parte você lê a mensagem de Mombana para falar de um assunto. Então cada assunto vai encaixando o outro. Mombana fala, é um quebra-cabeça. A mensagem é um quebra-cabeça. Nós não podemos misturar as coisas, amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essas palavras que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, seja conosco nesse resto de tarde, Pai. Vá com cada irmão, com cada irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Te agradeço, Pai. Não tenho que pedir nada, só tenho que te agradecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.